Faíscas não faltam. Terceira Guerra Mundial está a caminho? Pergunta. Está a caminho? Pergunta. Com muitas nações nucleares, qual a possibilidade de um dos muitos conflitos atuais resultar em uma guerra mundial? Pergunta. Ou já é possível dizer que já vivemos um conflito de escala global? Pergunta. Especialistas em geopolítica destacam os caminhos que nos levarão para um possível fim da humanidade. Em entrevista ao programa, Luiz Felipe Osório, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e autor do livro Imperialismo, Estado e Relações Internacionais, afirma que o cenário atual é fruto de uma crise do imperialismo. O imperialismo, explica o pesquisador, é uma forma de estruturação da geopolítica internacional onde é criado no direito internacional através dos desbalanços de poder, gerando hierarquia entre as nações. Modo de organização política do capitalismo imperialismo passa por uma crise devido à própria evolução do modo de produção capitalista. Osório explica. Percebemos pelo menos duas características que vão acirrando o clima hostil que vemos no mundo, afirma o professor. O primeiro é uma questão de desterritorialização da acumulação. E o segundo aspecto é que há uma ausência cada vez maior de instrumentos para o Estado intervir na economia. O Estado fica cada vez mais impotente para corrigir distorções econômicas. Junto, esses dois aspectos levam à financiarização das economias nacionais e a consequente concentração de renda em determinadas camadas e determinados países. Todo esse cenário vai levando a um acirramento dos ânimos, a uma crise, e que a alternativa tem sido cada vez mais beligerante. Ao mesmo tempo, os complexos militares e industriais se tornam uma forma dos países realizarem uma política industrial, gerando cada vez mais a necessidade de emprego dessas armas pelo mundo. Ainda não estamos na Terceira Guerra Mundial, mas estamos em um clima muito propício. A história revela que as guerras podem acontecer por vários motivos, incluindo os mais banais, lembra Osório. Às vezes uma faísca já é suficiente para haver uma grande escalada, e faíscas não estão faltando por aí. Dentre eles, o especialista em relações internacionais aponta para pelo menos 4 disputas, deflagrados ou não, que pode agir como catalisadores de uma nova guerra mundial. São eles o conflito ucraniano, a escalada israelense no Oriente Médio, o uso de Taiwan como protetorado pelos Estados Unidos e a separação da Coreia. Ao último ponto, o professor sublinha que a guerra civil no país não terminou, apesar de ambos os lados estarem em um armistício há 71 anos, desde 1953. E essas tensões vêm aumentando nos últimos anos. O tempo vai passando e nos parece que é normal haver duas Coreias, mas é uma situação de completa artificialidade. A Coreia tem uma história milenar e nunca foi dividida em duas, a não ser de 1950 em diante. Já em relação a Taiwan, o professor declara que os Estados Unidos fomentam uma postura independentista da ilha como forma para provocar o governo da China, que tem uma postura inegociável quanto à sua soberania e quanto à sua política de uma só China. É um dos 3 pontos focais dentro do debate geopolítico mundial. Os outros 2 são os conflitos abertamente deflagrados, o ucraniano e o israelense. Em primeira vista, o conflito ucraniano pode parecer o que apresenta maiores riscos de escalonamento a conflito mundial, uma vez que Kiev é utilizada como ponta de lança da OTAN para criar um atoleiro para os russos, descreve Osório. Exemplo disso foi a recente autorização do presidente norte-americano Joe Biden para que a Ucrânia possa usar os mísseis balísticos estadunidenses em ataques no interior da Rússia. A iniciativa dada no crepúsculo de sua presidência parece que é aquele final de festa em que o convidado insiste em não ir embora e quer causar tumulto, disse o especialista. No entanto, a Rússia não se acovardou a isso. A resposta com o lançamento do míssil Oreshnik deixou todo mundo, principalmente a Europa Ocidental, muito apavorado. O silêncio da grande mídia, dos grandes monopólios de mídia, já assinalam como que essa reação da Rússia foi exitosa.
pesquisadora associada do Centro de Estudos Judaicos da Universidade de São Paulo, Luciana Garcia, ressalta ainda que, dentro das perspectivas futuras estabelecidas pelo futuro presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, os norte-americanos devem abandonar o conflito ucraniano. Então a situação tende a se acalmar. Por outro lado, seja pelo lado da Casa Branca, seja pelo lado do Reichstag, sede do parlamento alemão, Reichstag, sede do parlamento alemão, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu parece ganhar a carta branca para continuar sua política beligerante e de expansão do conflito no resto do Oriente Médio. As políticas dos Estados Unidos vão nesse sentido de acirrar cada vez mais o conflito no Oriente Médio, diz a pesquisadora. Primeiro, que o governo de Israel é um governo extremista, com uma retórica bélica, que nunca aceitou a existência de um Estado palestino na região. E também que ao longo da história o governo de Netanyahu fortaleceu o Hamas, o movimento palestino religioso, em detrimento da autoridade palestina, representando a representação mais secular do povo. Então a gente tem duas autoridades bastante problemáticas, com pouca probabilidade de diálogo. Nesse sentido, cada lado com sua política intransigente, apoiado por atores nucleares, seja Israel com suas armas atômicas, os Estados Unidos e o próprio Irã. Sobre o qual a pesquisadora de estudos judaicos considera possuir armamentos nucleares, apesar da retórica dos ayatollahs. Então, diz assim, é muito preocupante o envolvimento de todos esses atores e a forma como o conflito vem se deflagrando com o passar do tempo. Ainda não estamos vivendo a terceira guerra, mas ela pode romper a qualquer momento, porque temos muitos atores envolvidos que detêm armas nucleares. O míssil russo Oreshnik é capaz de entregar 900 quilotons em armas nucleares, afirma o portal. O novo míssil balístico russo Oreshnik é capaz de entregar armas nucleares com uma capacidade total de até 900 quilotons, informou o portal de notícias Obias Nyayen RF nesta quarta-feira, 27 de 11 de 2004. Em uma versão nuclear, o Oreshnik pode entregar armas com uma capacidade total de 900 quilotons. 45 bombas de Hiroshima, mostrou o infográfico do portal em seu canal no Telegram. Ainda segundo o portal, o tempo de voo do míssil da instalação de testes de Kapustin Yar na região de Astrakhan, na Rússia, até a sede da OTAN em Bruxelas seria de 17 minutos. Ele voaria para a base aérea de Ramstein, na Alemanha, 15 minutos, e para a base de defesa antimíssil dos Estados Unidos em Redzikowo, na Polônia, 11 minutos. O alcance máximo de destruição do Oreshnik é de 5.500 km. Ele desenvolveu uma velocidade de até Mach 10, o equivalente a 12.380 km por hora, e pode carregar uma ogiva pesando até 1,5 toneladas. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia atingiu alvos na região de Kursk e Briansk no dia 19 de novembro, usando mísseis ataques dos Estados Unidos e Storm Shadow da Inglaterra. Putin disse que a Rússia testou com sucesso no dia 21 de novembro um novo míssil balístico de alcance intermediário Oreshnik em resposta ao uso de armas dos Estados Unidos da Inglaterra pela Ucrânia. O míssil atingiu um complexo industrial de defesa na cidade ucraniana de Dnipropetrovsk. Os Estados Unidos colocam um submarino nuclear em base militar que é mais perto de Pequim do que do Havaí, diz mídia. Em meio às tensões contínuas na Ásia Pacífica, a Marinha estadunidense enviou um submarino nuclear para sua base naval na ilha de Guam, uma das principais no possível teatro de guerra, segundo o jornal South China Morning Post. O artigo destaca que é o primeiro caso em que um submarino de propulsão nuclear da classe Virginia, que também é capaz de se armar com mísseis nucleares, vem à base sobre a importância da qual o subsecretário interino da Marinha dos Estados Unidos, Tom Mancinelli, disse. Guam faz parte da terra natal dos Estados Unidos. Ela está fisicamente mais próxima de Pequim do que do Havaí. Então ele acrescentou que o objetivo da Marinha americana é deter a agressão regional e proteger os interesses dos Estados Unidos, e que o Washington está pronto para lutar por Guam. O submarino US Minnesota se baseia no novo lugar desde a terça-feira, 26 de 11 de 2024, acompanhado por um esquadrão de submarinos de ataque rápido da classe Los Angeles, a classe de submarinos antecessora da Virgínia. Ela é capaz de realizar operações anti-submarino e antinavio, operações de ataque, além de inteligência, vigilância e reconhecimento. Sua presença aumentará nossas capacidades operacionais e fortalecerá ainda mais os esforços de dissuasão em todo o Indo-Pacífico, citou o artigo o comandante do esquadrão de submarinos 15, Neil Steinhagen.
A ilha de Guam, que desempenha um papel fundamental de dissuasão contra a China, fica a 2.900 km da costa chinesa e permite alcançar os maiores objetivos militares dela na região. Guam é um território não incorporado dos Estados Unidos, ou seja, não faz parte dos Estados Unidos, mas é uma possessão deles desde 1898, quando a Espanha cedeu a ilha após a Guerra Hispano-Americana. Jatos russos interceptam B-52S durante o voo de treinamento no Mar Báltico. 2 caças russos interceptaram um par de B-52H Stratofortress perto do Mar Báltico na segunda-feira, confirmou a Autoridade de Defesa dos Estados Unidos na quarta-feira. Os B-52S estavam conduzindo um voo de treinamento quando os caças russos Su-27 os interceptaram perto de Kaliningrado. O oficial de defesa disse que a interceptação foi segura e profissional e os B-52 continuaram com seu voo planejado. A Reuters foi a primeira a relatar a interceptação. Os B-52S fazem parte de uma missão de força-tarefa de bombardeiros que foram enviada para a Europa no início de novembro. Durante o voo de segunda-feira, os B-52S realizaram seu primeiro lançamento simulado de armas na Finlândia e se integraram aos F-18C Hornets finlandeses e aos JAS-39 Gripens suecos, os bombardeiros designados para o 20º Esquadrão Expedicionário de Bombardeio decolado da Rife Fyford, na Inglaterra. A Força Aérea Americana disse que a missão de treinamento mostrou como a Finlândia está desempenhando um papel cada vez mais importante na OTAN, a qual se juntou no ano passado. Durante o voo apelidado de exercício Apex Jet, as forças dos Estados Unidos aprenderam com seus aliados finlandeses a praticar a operação em conjunto como uma equipe. Esta missão da Força Aérea de Bombardeiros exemplifica nosso compromisso inabalável com nossos aliados e parceiros europeus, disse o general James Hecker, comandante das Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa, Forças Aéreas África, em um comunicado na terça-feira, juntos construindo relacionamentos mais fortes e estratégicos que reforçam a segurança e a estabilidade em toda a região. A interação entre os bombardeiros dos Estados Unidos e os caças russos acontece durante um período crucial e intenso nas relações entre Estados Unidos e Rússia sobre a guerra na Ucrânia. O governo Biden está trabalhando para apressar a ajuda militar, incluindo minas terrestres para a Ucrânia. Antes que o presidente eleito Donald Trump tome posse em janeiro e autorizou a Ucrânia a usar sistemas de mísseis táticos do exército ou ataques em alvos em território russo. Na quinta-feira, a Rússia lançou um míssil balístico experimental de alcance intermediário na cidade ucraniana de Dnipro. A Reuters relatou mais tarde, citando fontes do governo ucraniano, que o míssil continha ogivas falsas sem explosivos. Outro país planeja intervir no maior conflito militar do mundo. A Coreia do Sul avalia enviar seu exército à Ucrânia após a entrada de tropas norte-coreanas na Rússia. A guerra na Ucrânia, que já dura quase 3 anos, está ganhando novas dimensões com a entrada inesperada de tropas do exército norte-coreano no campo de batalha. A decisão de Vladimir Putin aceitar a colaboração em Pyongyang pode parecer uma solução para os desafios militares da Rússia, mas também está desencadeando uma série de reações globais que complicam ainda mais o conflito. A aliança entre Moscou e Pyongyang está sendo criticada como um eixo estratégico que pode arrastar novos países e seus exércitos para a disputa, tornando ainda mais complexa e internacionalizada. De acordo com informações do Pentágono, cerca de 10 mil soldados norte-coreanos estão sendo enviados para a Rússia, com a maioria destinada ao Oblast de Kursk, uma região estratégica que tem enfrentado avanços ucranianos desde agosto de 2004. Kursk já foi palco de uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial, tornou-se novamente um ponto de tensão na geopolítica moderna. Relatórios da Al Jazeera confirmam que as tropas norte-coreanas já estão começando a chegar à região com reforços esperados nas próximas semanas. A presença desses soldados representa uma tentativa de aliviar a pressão sobre o exército russo, permitindo que Moscou preserve seus combatentes mais experientes, enquanto usa os norte-coreanos para reforçar as linhas de frente. Putin, por sua vez, se mantinha uma postura ambígua sobre o assunto. Durante o coletivo de imprensa em outubro, o presidente russo evitou confirmar diretamente a chegada das tropas, afirmando que o uso de soldados em treinamento ou exercício é uma decisão soberana das partes envolvidas. No entanto, os aliados ocidentais como a OTAN e a União Europeia veem a movimentação como escalada preocupante da guerra. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, destacou que a colaboração entre Moscou e Pyongyang exige uma resposta internacional coordenada. A aliança entre a Rússia e a Coreia do Norte vai além do simples envio de tropas, segundo analistas da AP News.
Pyongyang busca algo em troca de sua participação no conflito. A tecnologia militar avançada, a Coreia do Norte, conhecida por seu programa nuclear defasado, vê na parceria com Moscou uma oportunidade de obter sistemas modernos que poderiam fortalecer sua capacidade de dissuasão nuclear e militar. Esse intercâmbio preocupa não apenas a Ucrânia, mas também outros países como os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Os membros alternam a possibilidade de que a Coreia do Norte obtenha tecnologias estratégicas para impulsionar seu arsenal é visto como um risco à segurança global, especialmente na Ásia Oriental, onde tensões históricas entre Pyongyang e Seul continuam a definir a política regional. A entrada da Coreia do Norte no conflito despertou uma reação imediata à Coreia do Sul, que agora enfrenta a perspectiva de um confronto direto com seu maior inimigo em solo europeu. Durante uma reunião com o presidente polonês Andrzej Duda, o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol deixou claro que seu país não ficará passivo diante do que chamou de provocações norte-coreanas. Historicamente, a Coreia do Sul tem mantido uma postura cautelosa em relação à guerra na Ucrânia, limitando sua ajuda a recursos financeiros e humanitários. Em 2024, Seul destinou cerca de 394 milhões de dólares para o apoio à Ucrânia. A maior parte desse montante voltada para a reconstrução da infraestrutura e ajuda humanitária. No entanto, a chegada de tropas norte-coreanas à Rússia pode levar a Coreia do Sul a reconsiderar sua posição. Entre as possibilidades em discussão está o fornecimento de armas à Ucrânia, uma mudança significativa em sua política. Durante a mesma reunião com Duda, Yoon admitiu que seu governo está revisando suas posições de maneira mais flexível à luz das atividades militares norte-coreanas. Segundo fontes anônimas citadas pela AP News, isso pode incluir o envio de sistemas de armas defensivas e ofensivas. Além disso, Seul está explorando formas de colaborar diretamente com Kiev no campo de inteligência militar. A experiência da Coreia do Sul no monitoramento da Coreia do Norte é vista como inestimável para a Ucrânia, especialmente diante da ameaça representada pelas tropas norte-coreanas. Seul também considera enviar pessoal especializado para ajudar a Ucrânia a entender as táticas militares de Pyongyang, até mesmo auxiliar interrogatórios dos soldados norte-coreanos capturados. Kursk, que agora se tornou um foco de atenção global, está sendo descrito como um moedor de carne, onde os exércitos russo, ucraniano e agora norte-coreano se enfrentam. A Ucrânia tem resistido ferozmente aos avanços do exército russo e a entrada dos soldados norte-coreanos no conflito pode agravar ainda mais a situação. De acordo com fontes ucranianas, os primeiros confrontos com tropas do exército norte-coreano já ocorreram, resultando na morte de pelo menos um combatente de Pyongyang meses antes da chegada dos 10 mil soldados adicionais. A presença de tropas estrangeiras em Kursk complica as perspectivas de uma solução diplomática para o conflito. A Ucrânia vê a região como uma moeda de troca potencial em futuras negociações de paz, mas a intensificação dos combates pode inviabilizar qualquer diálogo significativo. Embora a Coreia do Sul esteja disposta a tomar medidas mais enérgicas em frente a desafios internos significativos, a legislação do país impede o envio direto de armas para as zonas de conflito. De acordo com especialistas como Jim Tolway, diretor do programa Coreia do Stinson, mudanças legais seriam necessárias para permitir uma ação mais direta de Seul. No entanto, a baixa popularidade do presidente Yoon, com uma taxa de aprovação de apenas 24,1%, pode dificultar a implementação de tais mudanças. Mesmo assim, o crescente envolvimento da Coreia do Norte no conflito pode pressionar o governo sul-coreano a agir. Se Pyongyang continuar a enviar tropas para a Rússia, a opinião pública sul-coreana pode ver isso como uma ameaça direta, levando a uma revisão das leis atuais. A aliança entre Rússia e Coreia do Norte adiciona uma nova camada de complexidade à guerra na Ucrânia. Para Putin, a colaboração com Pyongyang pode parecer uma solução a curto prazo, mas o custo político e estratégico pode ser devastador. A entrada da Coreia do Norte no cenário, mesmo que de forma limitada, demonstra como as ações de Moscou estão transformando o conflito regional em uma guerra de ramificações globais. A pergunta que fica é: até onde os países envolvidos estão dispostos a ir? Pergunta: se a Coreia do Sul optar por fornecer armas ou intensificar sua cooperação com a Ucrânia, o conflito pode atingir um novo patamar, trazendo riscos imprevisíveis para a segurança internacional. Seja como for, o erro estratégico de Putin, ao buscar o apoio de Pyongyang, já está tendo consequências que vão muito além das fronteiras da Rússia e da Ucrânia. Um navio da Marinha da Rússia pode mudar o rumo da guerra com autonomia de 9.000 km, 80 mísseis, incluindo o hipersônico Zircon, capaz de atingir MH-9 e transportar ogivas nucleares. A Rússia tem investido significativamente em submarinos nos últimos anos, e um dos maiores símbolos desse esforço é a fragata almirante Gorshkov, equipada com o mais avançado
com a mais avançada tecnologia militar em mísseis e persônicos como o Zircon, a arma que, segundo o governo russo, não encontra defesa possível no arsenal ocidental. Neste artigo, vamos explorar as capacidades dessa fragata e o que ela representa no contexto geopolítico atual. A almirante Gorshkov é parte de uma nova classe de fragatas que a Rússia começou a construir em 2006, com foco em missões de ataque aos distantes. Comissionada em 2018, a fragata tem 5.500 toneladas de deslocamento e 135 metros de comprimento, características que a colocam entre os navios mais modernos da frota russa. Capacidade de atingir velocidade de até 30 nós, aproximadamente 55 km por hora, a fragata tem uma autonomia de quase 9.000 km, a uma velocidade constante de 14 nós, permitindo realizar operações prolongadas sem necessidade de abastecimento frequente. Um dos pontos fortes da almirante Gorshkov é sua avançada capacidade de detecção e controle de combate. É equipado com 3 tipos de radares, 2 sonares e sistemas eletroópticos. O navio é capaz de adquirir alvos aéreos e de superfície com alta precisão. Tudo isso é gerenciado pelo Sigma 22350, o mais avançado sistema integrado de combate da Rússia. Esses sensores não apenas proporcionam uma visão abrangente do campo de batalha, mas também aumentam a eficácia do armamento da fragata, que é impressionante até para os padrões modernos. A característica mais temida do almirante Gorshkov está em seu arsenal de mísseis. Ela possui 800 lançadores verticais que podem disparar uma variedade de mísseis de cruzeiro e antiaéreos, incluindo o temido 3M-22 Zircon, um míssil hipersônico capaz de atingir velocidade até Mach 9 e aproximadamente 11.000 km por hora. Conforme descrito pelo governo russo, o Zircon pode ser utilizado contra alvos terrestres e marítimos com alcance de até 1.000 km e capacidade de transportar ogivas convencionais ou nucleares. A combinação de velocidade e manobrabilidade extrema do míssil torna praticamente impossível de ser interceptado pelos sistemas de defesa antimísseis atuais. A fragata almirante Gorshkov tornou-se protagonista em janeiro de 2023, quando foi destacada da base de Severomorsky para realizar manobras no Atlântico e no Mediterrâneo. Esse destacamento faz parte de uma estratégia de demonstração de poder da Rússia, com o próprio presidente Putin enfatizando a importância dessa operação. A missão da almirante Gorshkov é vista como um movimento estratégico da Rússia para afirmar sua presença militar global, especialmente frente à superioridade numérica da Marinha dos Estados Unidos. Embora a frota russa seja o menor, o país tenta compensar essa disparidade com o desenvolvimento de armas de alta tecnologia, como os mísseis hipersônicos. Essa exibição envia uma mensagem ao Ocidente e coloca a fragata russa no centro das atenções em um momento de tensões crescentes entre Moscou e Washington, alimentadas por questões geopolíticas que incluem a guerra na Ucrânia e a expansão da OTAN. A almirante Gorshkov representa o que há de mais avançado na Marinha Russa, especialmente com seu arsenal de mísseis hipersônicos. A fragata é um exemplo claro da estratégia russa de priorizar a tecnologia de ponta para contrabalancear a superioridade numérica ocidental. Sua presença no Atlântico deve ser observada com atenção, pois pode ser um indicador de como as relações entre a Rússia e o Ocidente evoluirão nos próximos meses. Submarino autônomo Hermes trouxe inovação para a defesa marítima. Foi desenvolvido pela BAE Systems para reforçar a operação militar e a segurança das forças armadas inglesas. A BAE Systems revelou o Hermes, um veículo subaquático independente extra grande, projetado para missões militares. Este submarino de última geração foi desenvolvido para desenvolver a defesa subaquática da Inglaterra, protegendo infraestruturas críticas, apoiando a guerra de submarino e realizando missões de vigilância encoberta. Com foco em tecnologia autônoma, o Hermes reforça o poder operacional das forças armadas e representa um marco para a marinha inglesa. O submarino Hermes é alimentado pelo sistema de controle independente Nautomat, uma tecnologia avançada da BAE Systems para veículos navais de superfície submersíveis. Essa inovação possibilita que o submarino opere de maneira totalmente autônoma, tornando-o ideal para missões de alto risco no contexto militar. Projetado para integração de diversas cargas úteis, como sistema de armas externas, câmeras panorâmicas, unidades de inteligência e sinais, o Hermes amplia a capacidade operacional da defesa marítima moderna. A BAE Systems desenvolveu o Hermes em parceria com a canadense Cellular Robotics, acelerando o processo desde o conceito inicial até a demonstração em apenas 11 meses. Essa cooperação estratégica fortalece o papel do submarino exclusivo na estratégia global das forças armadas inglesas, permitindo maior alcance de operações marítimas. Segundo Scott Jamieson, diretor de serviço marítimo da BAE Systems, o Hermes é uma revolução no combate subaquático, proporcionando uma solução econômica e segura para missões militares complexas.
O sistema Nautomate foi testado com sucesso no submarino Hermes após experimentos prévios em embarque de superfície. Sua arquitetura aberta e compatibilidade com plataforma de 6 a 50 metros permite aplicações flexíveis tanto em submarinos quanto em outras embarcações da Marinha. O sistema apoia missões de inteligência, vigilância, aquisição de alvos e guerra de submarino, integrando recursos que aprimoram a eficácia da defesa militar no mar. O Hermes representa um avanço significativo para a Marinha Inglesa, garantindo maior autonomia e segurança às Forças Armadas em operações de alto risco. Com essa inovação, a BAE Systems reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de tecnologias independentes para fortalecer as estratégias globais de defesa e operações submarinas da Inglaterra. Força Aérea Americana concede contrato de 2,4 bilhões à Boeing para aviões tanque KC-46. A Força Aérea Americana concedeu à Boeing um contrato de 2,4 bilhões na quinta-feira para comprar mais 15 aviões tanque de reabastecimento KC-46 a Pegasus. A concessão do KC-46, que abrange o 11º lote de petroleiros, elevará o número de aeronaves contratadas pela Boeing para 168 no mundo todo, disse a empresa em um comunicado. A Boeing entregou 89 KC-46S para a Força Aérea Americana desde 2019, assim como outros 4 para a Força Aérea de Autodefesa do Japão. Israel está comprando 4 KC-46S da Boeing com entrega começando em 2025. O trabalho nos 15 KC-46S que são construídos na fábrica da Boeing em Everett, Washington, deve ser concluído até o final de 2028. De acordo com o Pentágono, a Força Aérea planeja comprar 179 KC-46 em 3 lotes, embora o serviço possa comprar mais com a solução, como uma solução provisória, à medida que aposenta o KC-135. O KC-46 está assumindo um papel cada vez mais importante na frota da Força Aérea Americana à medida que o serviço moderniza e aposenta os aviões tanques mais antigos. O último KC-10 Extended do serviço, que estava na base aérea de Travis, na Califórnia, foi desativado em setembro. Em outubro, a Força Aérea Americana enviou um esquadrão de KC-46 para o Oriente Médio para a primeira implementação operacional completa do Pegasus. Embora o KC-46A tenha operado na área de responsabilidade do Comando Central dos Estados Unidos anteriormente, esta implantação está construindo a base para operações expedicionárias sustentadas do KC-46A. Disse o Major Andrés Donetsk, comandante do 305 Esquadrão Expedicionário de Reabastecimento Aéreo, em um comunicado sobre a implantação. Mas o que a futura frota do serviço pode parecer permanecer em fluxo, a Força Aérea Americana quer introduzir um futuro avião-tanque apelidado de N-Gás ou Sistema de Reabastecimento Aéreo de próxima geração na década de 2030. O N-Gás pode ter um design de asa misturado e capacidades furtivas e pretende ser um avião-tanque mais sobrevivente, capaz de operar em espaço aéreo disputado contra um grande adversário como a China. No entanto, a Força Aérea Americana tem várias outras áreas chaves da frota que também precisam de modernização, pois o serviço enfrenta uma grande crise orçamentária. O secretário da Força Aérea, Frank Kendall, alertou no início deste mês que o serviço pode não ser capaz de pagar uma combinação de avião-tanque, N-Gás, um futuro caça conhecido como Next Generation, a dominância e drones autônomos chamado Collaborative Combat Aircraft. Durante anos, o programa KC-46 foi incomodado por estouros de custos, problemas de qualidade e questões com seu sistema de visão de reabastecimento remoto, acumulando bilhões de dólares em encargos para a Boeing. Mais recentemente, a Boeing relatou um encargo de 661 milhões no KC-46, que foi causado em parte por uma longa greve de maquinistas. A Boeing também recebeu outro contrato no valor de quase 1,7 bilhão da Marinha na quinta-feira para fornecer 7 aeronaves de patrulha marítima P-8A ou Poseidon. Esses 7 P-8S adicionais levarão um número em contrato para a Marinha para 135
e para 207 em todo o mundo. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a Austrália, a Índia, Noruega, Nova Zelândia, Coreia do Sul, Alemanha e Canadá são agora clientes P8 Poseidon para Boeing. E 170 Poseidon já foram entregues ou estão em serviço em todo o mundo. Biden aprova provisoriamente 680 milhões de dólares em venda de armas para Israel, diz mídia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou provisoriamente 680 milhões em venda de armas para Israel, incluindo kits de munição conjunta de ataque direto, JEDAM, e pequenas bombas. É o que expôs nesta quarta-feira, 27 de 11 de 2004, o jornal Financial Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto. O Congresso dos Estados Unidos teria sido informado sobre os planos de fornecimento a Israel de kits de JEDAMs adicionais que transformam bombas não guiadas em munição de precisão, juntamente com bombas de pequeno diâmetro. O Senado dos Estados Unidos votou para rejeitar resoluções destinadas a bloquear a venda de mais de 20 bilhões em armas para Israel, que inclui munições para tanques, projetos de alto potencial explosivo, kits de JEDAM e veículos táticos. No dia 17 de novembro, dia de sua visita a Manaus, no Amazonas, o jornal The New York Times noticiou que o presidente dos Estados Unidos havia autorizado o uso de mísseis balísticos ATACMS para a Ucrânia para ataques no interior da Rússia. Já no dia seguinte, 18 de novembro, as forças ucranianas dispararam os projetos contra a região russa e Bryansk. Depois, abatidos pelo sistema de defesa aérea S-400, os mísseis não podem ser operados por outras tropas que não as norte-americanas, detalhou o chanceler da Rússia, Lavrov, destacando que esse havia sido um sinal claro de que os Estados Unidos querem escalar o conflito. O Cazaquistão é convidado para ser Estado sócio do BRICS, diz Putin. O presidente russo Vladimir Putin disse nesta quarta-feira, 27 de março de 2004, que enviou um convite para que o Cazaquistão se torne um Estado sócio do BRICS. A declaração do líder russo ocorre em meio a um encontro entre as nações, no qual os dois líderes discutiram o desenvolvimento de parceria estratégica bilateral, especialmente à luz da presença do Cazaquistão na Organização do Tratado de Segurança Coletiva e da Rússia na Comunidade dos Estados Independentes e no BRICS. O presidente Putin, o presidente do Cazaquistão, Kassym-Jomart Tokayev, assinaram uma declaração conjunta nesta quarta-feira, prometendo aprofundar a parceria estratégica no contexto de uma nova ordem global. Durante o encontro, os governos da Rússia e do Cazaquistão adotaram um protocolo sobre a retomada de um acordo bilateral de cooperação comercial e econômica para renovar as exportações russas de petróleo e derivados para o Cazaquistão. O ministro da Energia do Cazaquistão, Almar Sadan Skalaev, e o ministro da Energia da Rússia, Sergei Kiselyov, trocaram os protocolos durante uma cerimônia de assinatura. Segundo declarações do governo de Moscou e Astana, pretende expandir os negócios de gás para, em um momento futuro, fornecer os países que dele necessitam. Desesperado com o poderio russo, Zelensky pede ao Ocidente novo sistema de defesa aérea. Volodymyr Zelensky pediu nesta quarta-feira, 27 de 11 de 2004, os países ocidentais que fornecem novos sistemas modernos de defesa aérea, na sequência do lançamento do teste do míssil russo Oreshnik. Zelensky disse que discutiu as opções de resposta aos testes do Oreshnik com o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Falei com Mark Rutte sobre os resultados da reunião do Conselho Ucrânia-OTAN de ontem, convocado em resposta ao uso de um novo míssil balístico pela Rússia. Discutimos a necessidade urgente de fortalecer a defesa aérea da Ucrânia, focando sistemas específicos já disponíveis nos Estados-membros da OTAN, disse Zelensky no X, sem especificar quais seriam. Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin disse que a Ucrânia atingiu alvos na região de Kursk e Bryansk. No dia 19 de novembro, usando mísseis ATACMS dos Estados Unidos e Storm Shadow da Inglaterra. Putin disse que a Rússia testou com sucesso na última quinta-feira
um novo míssil balístico de alcance intermediário, o Oreshnik. Em resposta às ações ucranianas incentivadas pelo Ocidente, um míssil atingiu um complexo industrial de defesa na cidade ucraniana de Dnipropetrovsk.